Olá, esse vídeo é uma produção dos alunos Atani, Edson e Wellington para a disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Nosso objetivo é que ao final desse vídeo você seja capaz de entender um pouco mais sobre a história da computação e a evolução das gerações de computadores ao longo dos anos. A história da evolução dos computadores pode ser contada dividindo suas evoluções em gerações, da geração chamada de zero até a quinta geração, que nos acompanha até os dias de hoje. A motivação inicial para a criação de dispositivos e máquinas há milhares de anos atrás se encontra na necessidade de realizar com rapidez e precisão cálculos de coisas simples até coisas mais complexas, a fim de auxiliar em aspectos econômicos, políticos e sociais. A ideia de contar, computar, está associada ao ser humano desde milhares de anos atrás, e pode ser observada em seu próprio corpo. Dizem que o primeiro instrumento usado pelo homem foram os próprios dedos, mas com a crescente necessidade de cálculos cada vez mais rápidos e complexos, foram desenvolvidas ferramentas que facilitassem seus cálculos. O ábaco é um exemplo desse fato. Utilizado por babilônios e egípcios, ele faz uso de pedrinhas móveis em eixos, representando dígitos de um número para realizar cálculos. Desse uso de pedrinhas que surgiu o termo cálculo. A partir do ábaco, a ideia de contar e computar foi evoluindo, resultando nos computadores puramente mecânicos da geração zero. É possível estabelecer uma linha do tempo das gerações de computadores, tendo como marcos os principais eventos que marcaram o início de uma nova geração. Conforme as civilizações se desenvolviam, aumentava a necessidade e importância de mecanismos que facilitassem e auxiliassem nos cálculos. No início do século XVII, encontramos uma das primeiras evoluções notáveis, os ossos de Napier, dispositivo simples e barato construído com bastões de ossos por John Napier. Pode ser considerada a primeira calculadora portátil. Com ela, era possível realizar multiplicações e divisões de números grandes, algo que antes era um processo demorado. Em 1642, Blaise Pascal, físico, matemático e filósofo francês, criou a primeira calculadora mecânica do mundo, a máquina de somar, ou pascalina. Constituía-se de engrenagens mecânicas para cada dígito, e o resultado era produzido mecanicamente, sendo apresentado em um visor mecânico acima dos seletores. Foi um marco no início da Revolução Científica, época em que a comunidade científica passou a se desenvolver de modo mais prático e de modo menos atrelado à filosofia. Estimulado pela Revolução Industrial à época, Joseph Marri construiu a máquina de tecer, com cartões perfurados, por volta de 1801. Os padrões dos tecidos eram fornecidos por cartões perfurados, que mudaram a rotina da indústria têxtil através de conceitos de programação e automação. Mais tarde, desempenhou um papel importante, sendo um dos primeiros métodos de armazenagem na computação, e também usado para dar instruções a outros tipos de equipamentos. Charles Babbage, matemático inglês, em 1822, começou a projetar uma máquina a vapor programável, a máquina de diferenças, para realizar cálculos de tabelas de navegação. A máquina realizava somente adições, e era composta por uma manivela. 11 anos depois, Babbage aperfeiçoou sua máquina em um novo projeto, a máquina analítica, que foi uma generalização da máquina de diferenças, tendo sido feita para suportar qualquer tipo de cálculo. O projeto de Babbage anteviu os passos que até hoje são a base do funcionamento de computador: programação e alimentação de dados através de cartões perfurados, uma unidade de memória onde os números podiam ser armazenados e reutilizados, programação sequencial de operações, um procedimento que hoje chamamos de sistema operacional. No entanto, devido à tecnologia pouco avançada e à falta de recursos, a máquina de Babbage nem chegou a ser construída. Babbage pode ser considerado o pai da computação. Hermann Hollerith, usando o princípio de cartões perfurados, aprimorou o mesmo inventando um código para a transcrição de dados, letras, algoritmos e símbolos, sob a forma de perfurações realizadas sobre um cartão em papel. Construiu máquinas eletromecânicas, as tabuladoras.
As tabuladoras funcionavam através de circuitos elétricos e seu princípio foi usado posteriormente em outros trabalhos. Considerado um dos primeiros passos para a programação, fundou a empresa CTR, que mais tarde se tornaria IBM. Continuando em sua evolução, os computadores de primeira geração eram gigantescos, tinham manutenção muito complicada, exigiam ambientes refrigerados e eram lentos. Tinham como marca principal o uso de relés e válvulas. Os relés atuam como uma chave eletromecânica de liga-desliga, quando excitado por uma corrente elétrica. Sua parte mecânica é o que deixava a desejar quando comparado com o desempenho de componentes puramente elétricos. Já a válvula, apesar de ser um componente exclusivamente elétrico, tem um funcionamento similar ao de um relé, porém com velocidade 10.000 vezes maior. Costumava queimar com facilidade. A programação era feita em linguagem de máquina, o que demorava muito tempo, e os dados eram armazenados em cartões perfurados. Entre os anos de 1937 e 1944, foi construído o primeiro computador eletromecânico, construído na Universidade de Harvard e com a ajuda financeira da IBM, baseados nas notas de Babbage. Mark I continha milhares de relés. Conseguia multiplicar números de 10 dígitos em 3 segundos. O ENIAC levou 3 anos para ser construído, de 1943 a 1946. Possuía cerca de 18.000 válvulas e 70.000 resistências. Pesava 30 toneladas. Ocupava uma área de 180 metros quadrados. Sua velocidade era da ordem de 100 kHz e possuía apenas 200 bits de memória RAM. Era programado através de fios e pinos, com um painel eletrônico. Em 1945, John von Neumann, matemático húngaro e consultor do projeto ENIAC, propõe o conceito de programa armazenado, ou seja, a memória do computador armazenaria tanto instruções a serem executadas quanto dados a serem processados, além de um modelo sequencial, no qual o mesmo dado de entrada gerava os mesmos dados de saída. Computadores como EDIVAC e ISAS seguiram a mesma arquitetura. O ENIVAC era uma máquina eletrônica de programa armazenado. Recebia instruções de uma fita magnética de alta velocidade ao invés dos cartões perfurados. Usava diodos de cristal ao invés de válvulas. Na época, a IBM lançou vários computadores, como o IBM 701 e 704, recebendo o segundo a primeira linguagem de programação, Fortran. Naquela época, o Fortran era bem limitado se comparado com o que temos atualmente. Tinha número limitado de declarações e trabalhava apenas com um tipo inteiro e real. No início, tinha o objetivo de traduzir equações científicas para a linguagem de máquina. Os computadores de segunda geração podem ser chamados de computadores transistorizados. Eles utilizavam transistores e outros dispositivos semicondutores sólidos. Um transistor é um dispositivo semicondutor, isto é, conduz corrente elétrica de acordo com uma tensão aplicada e por isso pode ser utilizado como chave, da mesma forma que a válvula e o relé. Os transistores passaram a ser um componente básico na construção de computadores e apresentavam as vantagens por serem menores e mais baratos, terem um aquecimento mínimo, pequeno consumo de energia, não possuir partes móveis e possuir uma alta frequência, podendo ter sua corrente elétrica interrompida e estabelecida 1 bilhão de vezes apenas em um segundo. Em tempos de Guerra Fria, IBM 7090 foi criado para aplicações científicas e tecnológicas em larga escala. Já o IBM 1401 era voltado para aplicações comerciais. O COBOL foi criado em 1959 como linguagem de programação voltada a processamento de grande volume de dados de forma robusta, a serviço do Departamento de Defesa norte-americano, o que teve um fator de importância na Guerra Fria, não só para assuntos militares, mas principalmente na área de negócios e comércios. O pulo de um transistor para o circuito integrado foi vital, pois só após essa nova tecnologia é que realmente a informática se popularizou e se desenvolveu da forma como conhecemos hoje.
Os CIs têm como vantagem ocuparem menos espaço, reduzindo o tamanho e peso das máquinas, robustez a interferências elétricas e baixo consumo de energia elétrica. Outro ponto em que se tornou uma vantagem foi em questão de manutenção de sistemas mais complexos, na qual uma simples troca de CIs solucionaria um problema que antes era de difícil detecção. Na época, um circuito integrado poderia conter dezenas de transistores. A IBM manteve a hegemonia de computadores desse tipo durante muito tempo, mas como o número de unidades vendidas começava a aumentar, com a baixa nos preços e a redução de tamanho dos computadores, empresas como a Apple começaram também a produção de série de microcomputadores. Vale destacar o primeiro software comercializado para microcomputadores, o VisiCalc, lançado inicialmente para o Apple II. Através do aprimoramento dos circuitos integrados, foram criados chips VLSI, Very Large Scale Integration. Os chips VLSI não representaram muitas mudanças físicas, e sim da arquitetura eletrônica dos componentes, chegava a possuir até 100.000 transistores. Com o avanço dos circuitos integrados, foi desenvolvido um microprocessador, que era um dispositivo com memória interna e possuía também uma unidade lógica. Com isso, ele poderia englobar as unidades funcionais básicas de um computador, o que proporcionou um salto ainda maior em termos de performance. O primeiro microprocessador em chip simples da Intel foi o 4004. Foi também o primeiro a ser disponibilizado comercialmente. Trabalhava com 4 bits, 46 instruções, clock de 740 Hz e possuía cerca de 2.300 transistores. Microsoft de Bill Gates, IBM e Apple acirraram no mercado, o que provocou um avanço ainda mais acelerado e popularização dos microcomputadores, terminando a geração com computadores que já possuíam mouse e interface gráfica, como é o caso do Macintosh. Este último usava um microprocessador da Motorola de 12 MHz e arquiteturas de 32 bits. A quinta geração, que teve início em meados de 1993, representava mais uma revolução em termos de componentes quanto à arquitetura eletrônica, através de estrutura de complexidade maior ainda. Os componentes do LSI chegavam à escala de 1 milhão de componentes. Com o aumento da complexidade, os processadores já estavam se sobrecarregando. Com isso, passaram a usar mais o conceito de trabalhar com processadores em paralelo. Quando isso já não estava mais sustentável devido ao calor gerado, entre outros fatores, foi incorporada a ideia de dividir o processamento em núcleos de processamentos. Existe o conceito de computador invisível, que se refere aos sistemas embarcados. São dispositivos que desempenham funções importantes, mesmo sem ter um contato direto com o usuário, e que atualmente se faz muito presente nos PCs, notebooks e servidores, apesar de quase não percebermos. Desde a última década, os dispositivos móveis têm tomado o mercado e impactado a sociedade. Eles possuem estruturas praticamente de computadores, apesar de seu pequeno tamanho. Possuem suas próprias linguagens de programação, uma grande integração com outros componentes tecnológicos e até mesmo sistema operacional próprio. Com toda a evolução do computador, principalmente nas últimas décadas, o conceito de computador mudou de apenas algo que computa para algo que realiza operações complexas e densas, adentrando a realidade da sociedade de todo o planeta.